Bom dia, gente. Hoje a gente vai realizar a correção da atividade de ciências. Primeira correção da atividade 3. O meio ambiente cria a necessidade de uma determinada estrutura em um organismo. Este se esforça para responder a essa necessidade. Como resposta a esse esforço, há uma modificação na estrutura do organismo. Tal modificação é transmitida aos descendentes. O texto sintetiza as principais ideias relacionadas ao. Segundo Lamarck, quanto mais você utilizasse uma parte do seu corpo, mais ela ia crescer e ia depois ser repassado para os seus descendentes. Então, essa questão aí é o item D, né? Lamarckismo. Lamarckismo que defendia isso. Em relação à evolução de seres vivos, podemos destacar duas ideias defendidas por cientistas. A primeira é a transmissão dos caracteres adquiridos e a segunda é a de seleção natural. Podemos afirmar que as teorias acima apresentam ideias de 1. A transmissão dos caracteres adquiridos foi a de Lamarck e o 2. A de seleção natural foi proposta por Darwin. Então, é o item D, né? Lamarck a primeira e de Darwin a segunda. 3. Uma ideia comum às teorias da evolução proposta por Darwin e por Lamarck é que a adaptação resulta da interação entre organismos e seus ambientes. A não tem nada a ver. A B de uso e desuso se relaciona apenas com as ideias de Lamarck. E a D da manutenção das melhores combinações gênicas também não tem muito a ver. Agora vamos para a próxima atividade. Correção agora da atividade 4. Sobre mutação genética, indique com X as alternativas corretas. Certa mutação provocada por radioatividade resulta em uma característica que é da resistência à radioatividade? Não tem nada a ver. Uma ginasta que desenvolveu músculos fortes através de intensos exercícios físicos terá filhos com musculatura bem definidas? Também não, né? Que essas características não são repassadas para os filhos. Mutações são mudanças acidentais que acontecem no DNA, que é o material genético que forma os genes, certo, né? As mutações acontecem no DNA e o DNA é composto por genes. Mutações que ocorrem nas células que não originam gametas não são transmitidas aos descendentes, verdadeiro também, né? E a síndrome de Down é um exemplo de mutação cromossômica pelo aumento de um cromossomo, também tá certo. Então, C, D e E verdadeiras. A capacidade de errar ligeiramente é a verdadeira maravilha do DNA. Errar é humano, dizemos, mas a ideia não nos agrada muito. E é mais difícil ainda aceitar o fato de que errar é também biológico e acontece no DNA. A essa mudança ao acaso que ocorre no DNA é chamada de... Os erros que acontecem na replicação do DNA são chamados de mutações, né? Então aqui é o item D, mutação. Um biólogo cortou a cauda de ratos pequenos durante muitas gerações. Ao final do experimento, os filhotes continuavam a apresentar aquele órgão perfeitamente normal. Esse experimento mostra que os caracteres adquiridos não foram transmitidos ao descendente. Então não adiantava ele ficar cortando a cauda do rato, que essa característica de cauda cortada não ia passar para os seus indivíduos. Então esses caracteres eles não vão ser repassados. E por fim, vamos para a correção da atividade 5. De acordo com as afirmações sobre as transformações físicas da matéria, classifica as afirmativas em verdadeira ou falsa. No estado gasoso, as partículas se movimentam mais livremente que no sólido. Correto, né? O gasoso é mais livremente, o líquido é intermediário e o sólido praticamente não há movimentação. A sublimação ocorre a mudança do estado físico diretamente do sólido para o gasoso ou de maneira inversa? Verdadeiro. A fusão ocorre quando o líquido passa para o estado sólido? Não, é o contrário, é quando o sólido passa para o líquido. Evaporação é um tipo de vaporização, por exemplo, as roupas secando em um varal? Verdadeiro, né? Na evaporação ou na vaporização existem a evaporação e a ebulição. A evaporação
é mais lenta e a ebulição é mais rápida. Uma água fervendo na panela é um tipo de vaporização chamado de evaporação? Não, é um tipo de vaporização, tá certo, mas é chamada de ebulição, então tá falso. Analisando a ilustração abaixo, né, podemos identificar o número que concebe a transformação física dos materiais, chamado fusão, está representada em. Então, a fusão é a passagem de um material do estado sólido para o estado líquido. Então, é representado aqui pelo 1, né? E agora ele quer sublimação. Sublimação é quando uma matéria vai do estado sólido diretamente para o gasoso ou o contrário, do gasoso diretamente para o sólido. Então, entender. E é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.